E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mães e pais superprotetores, cuidado! Isso é egoísmo, não é amor. Eu sou o Daniel, do canal de Filho para Pais e para quem estiver assistindo, e hoje a conversa é mais tensa, mas eu acredito que é muito importante para trazer uma reflexão muito necessária. Por que existe a superproteção? Por que que os pais superprotegem os filhos e o que é superproteção? A superproteção começa com o medo. O medo de ver a criança sofrer. O medo de ver a frustração do outro. A ideia de achar que o outro não é capaz. É nesse ponto que nasce a superproteção. Você não permitindo que ele se arrisque. Você não permitindo que ele faça sozinho, porque no fundo você acredita que ele não dá conta sozinho. E esse medo da possibilidade do sofrimento te impede de permitir que o outro viva. Porque você tem medo de sofrer com o sofrimento do outro. Por isso a raiz da superproteção é o egoísmo e não o amor. A gente acha que a superproteção é você proteger o outro para que o outro não sofra. Mas na verdade, o problema do outro sofrer é que você está sofrendo. Você entende isso? Você impede que o outro viva para que você não se preocupe. Você impede que o outro viva o risco de sofrer para que você não sofra. É muito tenso, mas é exatamente isso se você parar para pensar. E o risco de sofrer, de se machucar, de adoecer, o risco de morrer é iminente. Não existe vida sem sofrimento. Não existe vida sem esses riscos. É como o outro lado da moeda, entendeu? Vem junto. O sofrimento é a falta de consciência de que a dor é crescimento. E como a consciência demora a amadurecer, a se desenvolver, sofremos. A gente sofre, não tem jeito. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Mas o que eu quero dizer é que se ele está sofrendo ou se está doendo, ele está crescendo. E você priva isso por medo seu. É delicado falar, eu sei. Mas é muito importante ser dito porque tem gente que perdeu a mão na preocupação, no cuidado. E essas pessoas precisam gerar consciência disso. Lógico, não dá para desequilibrar para o outro lado. Não dá para ser um pai ou uma mãe negligente, isso é óbvio. Deixar a criança fazer o que ela quiser, a hora que ela quiser. O dilema de sempre da educação. Aliás, o dilema de sempre da vida. É o equilíbrio. O cuidado que você tem que ter para não pecar no excesso, nem para um lado e nem para o outro. Então, mas para ficar um pouquinho mais claro ainda, o que é superproteção? A superproteção é fazer pelo outro ou não deixar que ele faça, porque você tem medo que ele não faça certo ou que ele não dê conta de fazer. O problema é que essa superproteção traz consequências muito sérias para a cabeça da vítima dessa superproteção. É uma gaiola, entendeu? Você impede que a outra pessoa cresça, evolua, viva. Ou você acha que essa pessoa que está dentro dessa gaiola da superproteção não percebe que você não acredita nela, que você não confia nela? Ai, Daniel, mas eu não confio no mundo e não nela. Você não tem a capacidade de confiar nos outros, mas nela você tem a obrigação de confiar. É preciso que você deixe ela ralar o joelho mais cedo ou mais tarde. Passar o microfone. É óbvio, seja coerente, cuide, proteja, mas mais cedo ou mais tarde você vai ter que confiar no seu filho ou na sua filha. Igual aqui em casa. Para o segundo andar a gente tem uma escada enorme. E, eu não vou deixar o Manu, meu filho, que vai nascer já já, subir e descer essa escada sozinho, até que ele saiba andar, até que ele tenha subido comigo e descido 1000 vezes. Mas uma hora ou outra eu vou ter que deixar ele se aventurar na escada. E se eu tenho medo de cair da escada e tenho medo de ver a Bárbara subir e descer essa escada, eu acredito que eu vou ter medo de ver ele fazer isso também. Mas é necessário deixar que a criança viva as lutas dela, viva as experiências dela. O risco sempre vai existir. Cara, pensando no mundo e colocando seu filho nele, realmente é muito assustador. Assim como eu disse nesse vídeo, eu tenho uma tendência muito forte de ser um pai superprotetor. Porque eu sou muito ansioso, eu não quero que as pessoas que eu gosto sofram. Então, mas pegando o exemplo desse mesmo vídeo que eu acabei de falar,
de andar de bicicleta, cara, andar de bicicleta é muito perigoso. Se você for um paranoico, é incabível. Por exemplo, quando eu tinha 11 anos de idade, eu ia e voltava da escola de bicicleta. Hoje eu vejo uma criança de 12 anos de idade e eu vejo o tamanho de uma criança de 12 anos de idade e eu percebo como meus pais foram corajosos, para não falar malucos, de permitir que eu vivesse essa experiência. Porque, cara, foi uma delícia. Era uma delícia. Tenho memórias maravilhosas dessa época e isso me deu um senso de responsabilidade muito legal. Eu me senti maduro, eu me senti capaz, eu me senti responsável, porque eu tinha que ir de bicicleta e eu ia sozinho, então eu tinha que acordar sozinho, eu preparava o meu próprio café da manhã, eu acordava primeiro que todo mundo, e aí eu tinha que cuidar da bicicleta também, né? Tinha que arrumar ela, juntar a minha mesadinha para poder comprar as peças que eu queria dela, e eu andava cerca de 2 quilômetros de ida e 2 quilômetros de volta. Era perigoso, é óbvio que era perigoso, muitas vezes eu quase fui atropelado, e uma vez eu quase fui assaltado. Qualquer dia eu conto essa história aqui pra vocês. Ai, Daniel, mas isso era outros tempos, né? Hoje em dia é muito mais perigoso. Pois é, e meu pai e minha mãe há 20 anos ouvia exatamente a mesma frase. Todo mundo falava que eles eram loucos de me deixar ir de bicicleta sozinho. Mas, gente, conversando aqui, perigoso por perigoso, tudo é perigoso. Viver é perigoso. E o hoje sempre vai parecer mais perigoso que o ontem, principalmente porque você está no hoje e não no ontem. Essa ansiedade que eu tenho, esse negócio de falar com a mão, de falar alto, então eu peguei da minha mãe e conhecendo a minha cabeça, eu imagino o quanto a minha mãe morria de preocupação de permitir que eu fosse de bicicleta para a escola, mas ela conseguiu controlar a preocupação dela para que eu pudesse viver essas experiências maravilhosas. E não parou por aí, porque acredito que ela se preocupa até hoje com as coisas que eu invento fazer e me aventuro. Então, é uma luta, acredito que seja, vou sentir na pele já, quando o Manu sair da barriga, mas é uma luta constante, eterna. E a dica que fica desse vídeo é: cuidado com a necessidade de controlar tudo a todo momento. Isso sufoca as pessoas à sua volta, inclusive seu filho. Se você ama de verdade, dê liberdade e eles crescerão muito mais capazes. É essa falta de liberdade que concretiza o egoísmo. Cuide, direcione, é o seu papel fazer isso. Mas chute elas do ninho quando for a hora. Porque por amor vocês não podem privá-los de voar. Porque, meu irmão, você sabe disso. Voar é bom demais. É perigoso, mas é bom demais. E os danos de ser trancado em uma gaiola, mentalmente falando, são muito maiores. São cientificamente provados que são muito maiores do que qualquer coisa que você possa conseguir proteger essas pessoas que você quer guardar numa caixinha para que elas existam para sempre. Acredite nele ou nela para que vocês sejam muito mais felizes. Faça isso aos poucos, mas faça. E como a gente gosta de gente que acredita na gente, não é verdade? Então, acredita em mim e se inscreve no canal também. E se você chegou até aqui, muito obrigado e deixa o seu like aí. Eu desejo a você uma manhã fantástica, uma tarde inacreditável e uma noite espetacular. Que Deus abençoe muito você e toda a sua família. Muito, muito, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Tamo junto sempre. Valeu, gente. É nóis. Vai. Então como que é mesmo? Eu leio e aí...